Gente, tudo bem? Professor Danúzio, estamos aqui em mais uma aula onde nós vamos falar dos fatores determinantes do clima. Sabemos que o clima, de um modo geral, ele atinge o mundo inteiro, mas nós vamos especificamente falar do nosso clima aqui local, o nosso clima no nosso país. Existe uma diversidade enorme de regiões, somos subdivididos por regiões e cada região ela tem a sua particularidade. Então nós vamos conhecer cada uma delas, certo? Alguns elementos climáticos que nós possamos falar assim, o que é que leva a ter uma mudança de clima? Nós temos a temperatura, são os fatores climáticos, são os elementos climáticos, a pressão atmosférica, nós temos a umidade atmosférica, a precipitação, o vento e a radiação, ok? Vamos conhecer cada um desses elementos. Tipos de clima. Aí nós temos um tipo de clima que é subdividido por regiões do Brasil inteiro. Nós temos o clima equatorial, tropical, o semiárido, o tropical atlântico, o tropical de altitude e o subtropical. Ok? Clima equatorial. Dentre o clima equatorial que nós podemos falar, ele é registrado nas zonas próximas do Equador, como partes da África, certo? Outro continente, e aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, ele é tipicamente de uma região com uma vasta rede hidrográfica, certo? Mais ou menos onde, professor, que a gente pode encontrar esse clima equatorial aqui no Brasil? No Amazonas, certo? No Roraima, Rondônia, Acre, no Amapá, certo? São esses estados em que o clima equatorial ele é mais frequente, podemos dizer nessas regiões de florestas, certo? Em uma rede hidrográfica bastante extensa, ok? Clima tropical. O clima tropical ele ocorre nas zonas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio. A temperatura anual é de 20 graus média, que a principal característica é a clara definição de suas estações do ano, que são um inverno seco e um verão chuvoso, certo? Pela imagem a gente observa mais sobre essas regiões litorâneas, uma boa parte dessa região litorânea, ok? O clima semiárido, certo? Esse clima semiárido, para nós que moramos aqui no nosso nordeste do país, a gente vê que são chuvas irregulares, escassas, uma alta temperatura e uma baixa umidade relativa do ar. São as principais características do clima semiárido, muito conhecido por nós, na nossa região. Podemos dizer assim, aqui no Ceará, né, no Nordeste inteiro, é uma vegetação seca, né, um solo pobre em água. Passamos por muitos anos, por vários problemas de chuva, e a vegetação assim, bem diferente daquela vegetação onde o clima é mais chuvoso. Nós temos uma vegetação assim, bem seca, né? Nós vemos aqui a carnaúba, que é um tipo de vegetação típica de cada região. Nós temos aqui o nosso mandacaru e uma vegetação assim mais rasteira, ok? Um clima muito quente, certo? Com temperaturas elevadíssimas, chegando a determinadas regiões do Nordeste, uma temperatura acima de 30 graus, quente, certo? 30, 32 graus, e um clima bastante conhecido nosso, ok? Esse é o nosso clima semiárido.
tropical atlântico. Que seria mais ou menos o tropical atlântico, professor? O tropical atlântico ele é um clima da região litorânea nordeste do Brasil, com temperaturas elevadas nesse tipo de clima. E não há períodos de seca severa. Como nós podemos aqui observar, uma costa, toda ela litorânea, certo? De uma beleza natural muito, muito bonita. E nós temos aqui no Brasil, praticamente quase todo o Brasil, com esse clima tropical atlântico, né? Devido à grande dimensão oceânica que nós temos pela costa brasileira, ok? Tropical de altitude, certo? O slide aqui ele foi feito, está errado, depois vamos consertar. E o que seria o clima tropical de altitude? Predomina as áreas serranas da região sudeste, certo? Por causa da altitude mais elevada, apresenta as temperaturas mais baixas de todo o domínio, com média inferior a 18 graus. Nós temos regiões aqui no Brasil, algumas regiões em que, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essas regiões serranas, são áreas em que o inverno lá é mais assim rigoroso, o clima se torna assim de uma maneira mais fria, chegando até determinadas cidades abaixo de zero, certo? É um grande diferencial, às vezes o Brasil nós temos assim um grande contraste às vezes, o norte, o sul e o sudeste, né? Em época do ano é muito quente e em outras regiões muito fria. E isso é um tipo de uma característica do tropical de altitude que é mais desenvolvida nessa região sudeste. Dificilmente, eu acredito que você jamais, ou jamais assim, podendo dizer que aqui no Nordeste, que chega a um ponto de nós termos assim um clima por muito tempo frio, né? É difícil. Temos nossas regiões serranas também, alguns lugares que predomina também o frio, mas na sua boa parte, na sua maioria, é quente. Onde você vai encontrar um tropical de altitude desse, geralmente só na região sudeste, ok? E o clima subtropical, certo? Ele ocorre na região sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio. E daí o seu nome subtropical, certo? Ele apresenta duas estações do ano bem diferentes, né? Nós temos aqui um verão quente, quando é um verão bastante quente, e um inverno bastante rigoroso. Isso é o que define essa região subtropical. Ok, gente? Então, foi isso daí o que nós pudemos ver, como é subdividido o nosso país em relação ao clima. Ok? Um agradecimento e até a próxima aula.